Oi, gente. Poxa, quase chorando. Primeiro eu gostaria de dizer que é muito bom estar aqui, porque eu acho que, de alguma maneira, educação me é muito cara. E eu sou o que sou por causa de educação. E eu sou uma profissional com mestrado, doutorado, uma educadora que não tem sala de aula, porque as universidades, as escolas não me querem. E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês, e eu mudei a minha palestra inteira depois do Murilo ontem. E aí eu só queria dar uma dica, que ele pede para a gente ficar fazendo, né, festa quando ele entrar, mas quando eu olhei para ele, eu lembrei do Bon Jovi. Então a história do cabelo e botar a luva, cara, fala do cabelo do Bon Jovi, né? Então, meu compromisso aqui é falar de consumo. Mas antes de falar de consumo, porque a gente está numa sociedade de consumo, e a gente está falando de jovens, eu conversei com o Iago e aí ele me deu permissão para fazer o que eu quisesse. Isso é bem perigoso quando a gente fala com um antropólogo, né? Primeira coisa de tudo é, gente, antropologia para quê? Né? Serve para quê? E isso foi o que aconteceu quando eu estava perdida, eu não sabia o que fazia, porque eu era daquelas jovens que gostavam de muitas coisas. Eu cresci numa casa que não tinha livros. Os meus pais não terminaram nem a 2ª série primária. E eu fui criada num subúrbio, no Rio de Janeiro. Um lugar bem pobre. Estudei em colégio de bairro, particular, mas de bairro. Junto de todas as cores de pele. Tinha uma vizinha, gosta de história? Tinha uma vizinha que era transformista, Cassandra. E eu adorava ir na casa de Cassandra, porque era um camarim. Minha mãe dizia, não vai na casa de Cassandra, vai atrapalhar ela. Então, eu tinha permissão para lidar com as diferenças. Isso me foi muito útil, me é útil até hoje. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer até que um belo dia, caminhando pela orla, porque eu sou de Niterói, não sei se tem alguém de Niterói, eu vi que tinha um evento na Universidade Federal que era sobre privatização. E aí, sobre privatização, eu falei, isso pode cair no vestibular. Era um pensamento bem prático. Porque até então, sem saber o que eu fazer, falaram, você fala bem, você gosta de brigar, porque eu gosto de conflito. Conflito não é briga, conflito é troca de ideia, deixa a gente mais inteligente, porque o seu oponente te desafia. Quem concorda com você não desafia. Faz direito. Até então era direito, né? Era mais garantido, fazia concurso público. Até que tinha uma professora falando no palco sobre o fato de ser contrária à privatização. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu esperei o final do evento e fui perguntar para ela o que ela era. E ela disse, antropóloga. E eu entendi que antropologia, de alguma maneira, era uma coisa que você estudava para explicar as coisas. E aí cheguei em casa, meus pais tiveram uma vida muito dura. Mãe, eu descobri, eu quero estudar antropologia. O que é isso? Antropologia para quê? Serve para quê? Eu falei, para dar aula. Mas quer dizer que a gente se esforçou tanto para você virar professora? Aí eu, não, mas trabalho em ONG também. Naquela época a gente tinha um caderno do estudante e almanaque da editora Abril. Aliás, eram as coisas que os meus pais concordavam em comprar. E aí eu fui crescendo dentro desse desafio de fazer antropologia, de alguma maneira, sem o suporte dos meus pais. E aí foi muito bom. Eu aprendi que a antropologia serve para muita coisa. É uma ciência que explica o porquê, para quê, o como,
o quanto ou quais as pessoas agem, são, pensam. Eu estava contando ontem na mesa e alguém me perguntou, acho que foi o Murilo, mas antropologia serve para quê? Eu falei, olha, eu não sei, mas uma coisa que serve no mundo prático é que meu marido não ganha DR. E aí, assim, quando eu fui tentar explicar por quê das coisas serem do jeito que são, né? Tá passando aqui, peraí. Vamos lá. Eu comecei a ver que dentro da universidade existia muita gente que estudava antropologia, ia lá, fazia mestrado, doutorado, fazia trabalho de campo, ia morar com os índios, com os quilombolas, mas eles não viviam a antropologia. Eles não usavam a antropologia para eles, para o dia a dia deles. Porque a gente está falando de conexão, antropologia sobre gente. E você não precisa ser aquele índio pataxó que tem uma pena dourada para ser interessante. Todo mundo que está perto da gente, esse evento, o fato de eu estar aqui falando, tudo isso é importante. E eu fui, ao longo do tempo, explicando para os meus pais o que era antropologia. Meu pai, pelo menos está estudando, não está na rua. E eu era fixada, porque como não tinha livro, eu era fixada em xerox. Eu tenho todas as xerox que eu tirei durante a graduação, guardei tudinho, cataloguei. Eu já tenho os livros da xerox, mas as xerox têm os meus rabiscos. Eu ganhei relação emocional com as xerox, porque elas representaram um momento de escassez. Passou um tempo, eu fui tentando me colocar no mercado, sempre trabalhando, e eu contava histórias. Um dos trabalhos que eu fazia era guia de exposição de arte. Eu não sabia nada de arte, mas eu conseguia contar histórias. Então, quando teve uma exposição muito bonita na Casa França Brasil, sobre Egito, ao invés de ficar falando de Eras e Tutankhamon e por aí vai, eu falava sobre dança do ventre. Na época estava passando a novela O Clone, dava um ibope enorme. E era isso. Só que foi passando assim o tempo, eu fui dando aula, tentando me encaixar na aula, nas universidades, eu virei aquela professora legal. Porque lá na universidade eles me deixavam ser boca suja, às vezes. E aí, ser boca suja, já me explicando, me colocava em relação de simetria com os meus alunos. Eles me achavam jovens, apesar da gente não ter a mesma idade. Eles se abriam para mim e tinham uma coisa de ser fã. Professora, como é que eu quero ser você? E eu achava aquilo de um jeito tão, assim, opressor até, de uma responsabilidade tão grande. Só que, de uma maneira, a universidade não me quis. Mas o mercado começou a me querer. E eu não entendia muito bem por quê. Por que será que o mercado, principalmente as empresas multinacionais, elas me querem? Como assim? E aí começou a ser divulgado da profissão do futuro, porque o antropólogo é a profissão do futuro. Que tem tudo a ver com a fala do Murilo ontem sobre criatividade. Que a máquina cria algoritmo, mas a antropologia entende as complexidades, ela entende as mudanças, ela entende o humano. Foi passando o tempo, né? E aí eu falei assim, olha, se a universidade pública não quer, porque nem abre concurso para antropólogo do consumo. A antropologia do consumo é percebido como uma área menor. Eu sou a espécie da ovelha negra da família, vendida. Né? No estudo índio, no estudo pescador, eu estudo consumo. É como se eu estivesse fazendo alguém comprar mais. E aí eu lancei essa história de antropologia estratégica. Talvez Lévi-Strauss esteja debatendo no caixão. Mas, de alguma maneira, eu tinha que criar conexão com quem, de alguma forma, estava prestando atenção no que eu tinha para falar, nas histórias que eu tinha para contar.
E antropologia estratégica não é só estratégia no campo do marketing, é estratégia de proximidade. E o objetivo era esse, colocar as pessoas no centro do processo estratégico, tático, criativo das marcas e das empresas. Eu fui percebendo que todas as empresas eram salas de aula, eram lugares de escuta, de execução, de fala e de troca. Então, se a universidade não quer e-learning, nem a universidade é uma universidade privada, a empresa quer. E aí eu fui ficando, não é famosa, né? Mas fui ficando figurinha fácil. Porque as histórias, o fato de eu ter morado numa favela há 4 anos, e as pessoas, nossa, numa favela. Eu falei, então, gente, era legal. Era precário, mas era legal. Porque eu conheci gente diferente. Eu conheci expectativas e lógicas de pensamento bem diferentes. Fiz gato de energia elétrica, fiz gato de internet. Como eles vivem, porque não é só sobre sobrevivência, é sobre vida. E aí eles me falaram que eu era especialista da classe C. E aí é muito curioso, porque como eu sou de origem pobre, às vezes a minha fala é falando sobre minha família. Comer macarronese, macarrão parafuso, o valor do ovo de codorna, quando botam 3 no cachorro quente, a batata palha. Foi passando o tempo, e aí outros lugares também começaram a prestar atenção, porque não era só sobre comprar, não era sobre simplesmente consumir. E não é uma egotrip, é para falar de vocês que são histórias, é prestar atenção nas pessoas. E é isso que eu faço. Por exemplo, eu não consigo publicar minha tese, que é muito fácil, que eu falo de empatia, eu falo de como é que eu tive que desconstruir toda a prepotência dos intelectuais, todas as citações, e simplesmente me conectar com as pessoas. Porque aí, assim, se a universidade, muitas vezes, ela cria produtos ou cria estudos que ficam dentro das bibliotecas e não dialogam com, principalmente a antropologia, a análise de mercado, ela tem feito isso. Isso é um tema muito importante para a gente discutir, porque a partir do consumo a gente tem explicado às pessoas. Então, a antropologia, ela virou uma espécie da ponte entre lá e cá. Entre o outro e você, entre a gente, entre hoje e o futuro, pensando no ontem. A antropologia é como se fosse esse canal, esse diálogo entre gerações, entre as diferenças, entre as pessoas, que eu aprendi lá na Cassandra, no camarim dela, na minha infância. Todo esse background, todo esse repertório que a gente vai utilizando, muitas vezes, vai acumulando, muitas vezes a gente simplesmente deixa de lado para ficar prestando atenção só em teoria. Teoria, MBA, certificado, e a gente esquece que a gente está lidando com gente. E quando a gente fala de gente, a gente precisa ter repertório de gente. Não é só de teoria de acadêmicos, tem que ser as duas coisas. Você tem que ter pesquisa, você tem que ter ação. E aí, assim, o desejo é sempre criar laço verdadeiro. E olha como é que é doido. As empresas estão abertas a criar laços verdadeiros com consumidores. E não é porque elas são boazinhas, é porque elas querem vender mais. Elas já entenderam que quando elas criam identificação, elas ganham relevância e elas se tornam insubstituíveis. Mas transformar pensamento a partir desse compartilhamento de conhecimento, de promover cocriação, começou a ser uma espécie de bandeira que eu fui atuando e levantando, né? E aí fui fazendo pesquisa para um monte de gente. Olha o tipo... De novo, eu não sou um instituto, sou eu, fazendo campo, entendendo gente.
E olha quanta empresa, gente. Isso aqui só foi de 2 anos. Eu estou atuando no mercado há quase 20. 2 anos para cá. Acabei de entregar uma para Red Bull. Foi o de ontem, anteontem. As empresas estão se esforçando para criar conexão. E aí, a gente vai chegar lá, de falar de jovem, porque essa inteligência coletiva das misturas, entender o contexto, foi o que começou a me motivar na antropologia dentro da universidade, mas que eu fui usando no mundo prático, para mim, para as marcas, para a educação, nunca aconteceu. E aí, assim, conhecer esse outro, ele precisa ser o ponto de partida. E muitas vezes a gente não tem a lente certa ou não tem a predisposição para entender o outro no contexto dele. Pensa no jovem. A gente já chega com um monte de ideia pré-concebida e com uma nostalgia sobre a nossa existência e a nossa época de juventude muito mais fortificada, e a gente já escolhe não ouvir. A gente escolhe não entender. A gente escolhe sem perceber e não se colocar no lugar dele. Aí eu fiquei pensando na fala do Murilo, né? Ele falou, de criatividade, a gente muda de tema. Eu não fui me encaixando em nada que ele foi falando lá. Que eu falei, eu faço tudo diferente. Por que será que eu faço diferente? Será que eu sou especial? Porque eu faço essa criatividade, eu uso criatividade, eu aumento minha capacidade de repertório, eu aumento o meu olhar. Eu sou paga, e aí a história da nota fiscal, né? Eu sou paga para olhar, para ouvir, para traduzir. Aí eu pensei, nossa, o que me fez diferente? Conversei com a Ana e com a Aini, né? Porque esses são os meus pais. Meu pai, que já é falecido, morreu de velhinho, com 92. Essa é minha mãe, está viva. Ficamos falando ontem no telefone, comentando da criação dela. Sabe o que aconteceu? Os meus pais, mesmo dizendo antropologia para quê? Você acha que é isso mesmo, minha filha? Melhor você ir fazer outra coisa para garantir. Pensamento de suburbano, classe C, classe operária, que não estudou. Eles não sabiam. Mas eles não me atrapalharam. Eles não me atrapalharam. Eu tive pais que me deram um voto de confiança. Então, mesmo sem entender, segurando no coração, porque foi todo um investimento da vida deles, eles não me atrapalharam. E aí eu consegui me organizar a partir de alguns ensinamentos. E eu estou falando de estrutura. Porque quando eu chegar a falar a parte mais complicada, que é o jovem hoje, vocês vão entender onde eu quero chegar. Meu pai e minha mãe falavam coisas assim, né? Por isso que eu falei para o Ilan, ouvir os mais velhos. Primeira coisa que meu pai disse, porque eu saí de um colégio pequenininho e fui para um colégio um pouco maior, chamado Salesiano. Fiz vestibulinho, eu ganhei bolsa. E aquilo para mim era assim, eu olhei com 12 anos de idade e falei, aqui tem biblioteca, aqui eu vou dar um jeito na minha vida. Porque não tinha outra maneira. Então, a primeira coisa de tudo que meu pai falou, não crie confusão com quem tem o poder da caneta. Dentro da sua vivência, falta de instrução, eu entendi. Não era para brigar com o professor, nem com direção, né? Abrir para o diálogo. A minha mãe chegou para mim e disse, minha filha, a gente não é estudado, né? As pessoas vão começar a conversar, os seus coleguinhas vão começar a conversar com você. Quando o professor falar alguma coisa que você não entende, a última folha do seu caderno, você anota que a gente procura no Aurélio. Eu fiz um glossário no final de cada ano. É uma pena não ter guardado o caderno. Aurélio. Meu pai disse para mim, você está indo para um colégio novo. Preste atenção em quem é o mais inteligente. Fica amigo dele. Eu fiz isso até o doutorado. Quem tirou o primeiro lugar?
E essas pessoas me ajudaram a escrever minha tese. Trocavam ideia comigo. Eu fiquei amiga do primeiro lugar do mestrado e do primeiro lugar do doutorado. Estava errado? Eu aprendi. Teve uma vez, 7ª série. Pai, meu lápis acabou. Aquela história de perder borracha. Acho que quem tem filho vive com essas agruras, né? Emprestou a borracha, perdeu, né? Meu pai chegou, comprou tudo de novo e falou assim: instrumento de trabalho não se empresta. Você está indo para o colégio, você precisa da sua borracha, do seu compasso, da sua caneta, da sua régua. Não empreste objeto de trabalho. Eu tenho um computador que está pinçado ali. Ninguém mexe no meu computador. Nem nos meus livros. O resto, roupa, maquiagem, sei lá, bolsa, pode pegar, destruir, botar fogo. Meus livros, eu já fiz algumas mudanças na vida. Nunca meus livros foram encaixotados e levados por uma transportadora. Sempre no carro comigo. E são muitos livros. Porque, como eu não comprei, né, eu não tinha acesso a livro, eu virei uma heavy user e heavy buyer de livro. Até o que não leio. Mas livro é para consulta. Né? Mas aí ele falou assim para mim: mas é importante você fazer amizade. Então, quando o seu amigo vier te pedir coisas emprestadas, eu vou comprar o seu. E aí tem esse estojo aqui que tem um compartimento secreto. O seu, você põe no compartimento secreto. E o dos amiguinhos, você empresta. Prestou a caneta. Se o outro chegar e falar: olha, me empresta a sua caneta? Ah, já emprestei para o... Então, é importante fazer amizade. E a amizade se faz com troca. Meu pai estava me ensinando a economia da dádiva de Marcel Mauss. Dar, receber, retribuir. Até que um dia minha mãe... Esse negócio de ciências sociais, você só fica lendo essas xerox, isso tudo é gastação de dinheiro de xerox. Isso não vai servir para nada. Até que um dia ela pegou um trabalho que eu escrevi em papel ao maço. Porque como eu fiz ciências sociais, ela não quis comprar um computador para mim. Ela leu o trabalho, sem eu saber. Quando eu cheguei da rua, ela disse: minha filha, você um dia vai escrever um livro. O que eu faço para me redimir? Me perdoe. Falei: paga francês para mim, mãe, eu quero fazer doutorado. O que é doutorado? E aí eu expliquei para ela o que era doutorado. E aí a importância é tão grande de você se conectar com essas pessoas que não entendem o que você faz. Pensem em vocês, nos filhos de vocês, nos netos de vocês. É que quando você encontra esse canal de diálogo, de comunicação, feito através da antropologia, é um conhecimento que é trocado. Um belo dia, minha mãe perguntou: minha filha, esse negócio de travesti, que tinha a Cassandra, mas eu não ia lá. Sua tia está doida para ver travesti. Lá no Rio de Janeiro, na Augusto Severo, tem uma rua cheia de travesti. Eu botei 3 tias dentro do carro, todas bem velhas, do subúrbio. Parei o carro, elas desceram e foram bater papo com travesti. Trabalho de campo. E assim, aí um dia minha mãe com a minha tia, né, elas são de São Gonçalo, minha mãe fala: Cibele, cuidado com o que você fala perto de Elaine, porque a Elaine conta tudo que a gente conversa para os outros. Ela joga tudo na internet. Dá palestra falando da gente. Que a gente é pobre, que a gente é da classe C. Dado que se fala perto de Elaine fala tudo para os outros. Porque a fofoca, a história, é importante. O nascimento da antropologia se deu através da fofoca. Aliás, Evans Pritchard, no final do século XIX, início do século XX, escreveu no livro dele lá, Oráculos, Magias entre os Azandi. Antropólogos são mexeriqueiros
diplomados. Então é isso. E aí eu fui percebendo, galera, que os meus pais não me educaram, eles foram coach. Agora chama coach. Era muito menos sobre... E me deram coisas, né? Mochila, tênis, essas coisas. Mas sempre tinha um momento solene de falar disso. Que na hora, a solenidade do tipo, tira o som da televisão, senta aqui, eu vou falar uma coisa para você, muito importante, você guarde. Aquilo me tocou e me toca até hoje. E, gente, eu repito isso para os meus assistentes, porque eu não tenho mais aluno, de alguma maneira dialogando com o universo deles. Eu fiz isso para o Murilo. Eu não tenho filho, então eu botei o gato. Tática do palestrante. No momento, esse é Calvin. Está nos livros. É curioso que quando eu posto essa foto, as pessoas dão um print para copiar a minha escolha de bibliografia. Tem ali, A Moto em Me da Vida. Nunca li. Bom, vamos falar agora de jovem e a gente vai conectar essa historinha toda que eu contei para dizer o que eles não têm. E aí eu acho que eu vou tentar não ser tão triste, né? Ser mais altiva. Bom, a gente vive numa sociedade de consumo, né? Desde a era da revolução comercial, antes da industrial. O consumo ele tem um papel na nossa sociedade em todas as áreas que a gente atua. O consumo ele é central, ele é um fato social total. Esse é um conceito do Marcel Mauss para explicar que na religião tem consumo, nas relações familiares tem consumo, na morte tem consumo, no nascimento, aliás, antes do nascimento, eu uma vez fui a Nova York dar uma palestra em Georgetown, eu encontrei 3 brasileiras grávidas que contrataram compradoras profissionais de pessoas que ainda nem estavam perto de nascer. Tudo tem consumo. Até naquilo que você acha que não tem consumo, tem consumo. E eu não estou falando de consumo de compra. Consumo é tudo. Tudo é consumo, tudo é mensagem, tudo é informação, tudo é referencial do que é bom, do que me identifica, como eu sou enxergado no mundo. Consumo é uma forma de inclusão social. Você é aquilo que você consome. E dentro do teu grupo, da tua tribo, você se distingue a partir do consumo. Todos consomem, nem todos produzem. Todos consomem, nem todos produzem. E as ciências sociais não estudam consumo. Só passaram a estudar consumo no Brasil nos anos 90. A gente estuda, gente que trabalha, sindicato, classe operária, mas nunca olhou para as pessoas com esse viés de consumidor. Quem é esse consumidor? São seres humanos com mente, coração, espírito, que eles querem impulso e transformação. Quando você compra uma bolsa, sei lá, um celular novo, você tem aquela gana, né? Agora... A gente está entregando para as coisas e para as marcas essa sensação de estar vivo. E mais do que nunca, as pessoas estão consumindo símbolos. E aí é curioso, porque... E, ao mesmo tempo, é um pouco triste. É porque crianças e jovens são mais suscetíveis. Mas eles copiam também os modelos de dentro de casa. E aí, que tempo é esse que a gente está vivendo, né? É um tempo de travessia. A gente não sabe para onde a gente está indo, mas a gente está chacalhando. E aí a gente tem um monte de conceito estabelecido que não está dialogando com as gerações mais jovens. A gente sabe que antes a gente tinha instituições definidas. Eu acabei de contar histórias de meu pai, minha mãe, família. Acabei de contar histórias sobre biblioteca, sobre escola. E eu tinha uma conexão com essas estruturas. Elas eram definidas, era ok. Eu nasci, eu cresci, eu vivi infância,
Aí eu entrei para o colégio, aí eu ia fazer faculdade, eu ia trabalhar. Era fácil, era simples, não era complexo. Só que aí a internet abriu os moldes. E aí, né? Como é que faz agora? Aí o povo quer tirar foto do slide. Vai lá. E aí, quando a gente pensa assim, como é que era a minha vida, a vida de vocês? A gente estava trabalhando com instituições hierárquicas, a gente sabia o nosso lugar, né? Tinha um controle dos meios do capital e da produção. O pensamento era linear. Era, ó, só siga o caminho das pedras amarelas, de Dorothy. Só que aí depois, no século XXI, a gente começa a ter uma inovação em rede descentralizada. Nada é como antes. O pensamento, ó, exponencial, cresce, não é linear. E aí, acesso de meios de produção. Chega um filho seu e fala, eu vou produzir conteúdo do YouTube. A gente pira. Eu piraria. E aí, eles estão habituados com uma inteligência coletiva. Não tem uma fonte de conhecimento, não tem o livro apenas. As pessoas trocam informações, a ponto do Facebook ter entendido e criou um botão chamado recomendações. Porque a gente também faz isso. Estou indo para Buenos Aires, dicas. A gente criou um jeito de aprender através de uma cultura que está toda conectada, ela converge. E aí, dentro desse campo das crises, das instituições em crises, na família, por exemplo, poliamor. Eu só vou citar alguns. Poliamor. E o que ele está vivendo dentro de casa? Ah, isso é careta, isso não... Ah, mãe, você não sabe nada. Né? Quando a gente pensa em religião, elas estão se renovando. Elas muitas vezes não dialogam. E quando eu falo religião, pode ser qualquer uma, tá? Eu botei o Papa Francisco, eu acho ele fofo. Gays merecem pedido de perdão. Olha o casamento real, um pastor negro. Pensa, como é que tudo está mudando tão rápido? Eu queria entender, o que vocês acham que é isso aqui? É Niterói, pô! Rio de Janeiro, né, gente? Niterói. O que vocês acham que é? Olha esse último ali, ó. E aí? O que é? Um show? É uma igreja evangélica, isso é um culto. Entende como nada é mais do que era? Isso é um culto, gente, chamado Next. Antes foi um baile charme evangélico. Trabalho. Aí a geração neném, né? Será que é neném porque quer? É só preguiça? O que eu tenho visto nos últimos 4 anos, eu tenho estudado arduamente juventude. Não crianças, porque a gente não consegue fazer pesquisa com criança. Está rolando talvez um trabalho para a Grandene. Pensa, não é a instituição de ensino que me contrata, é a empresa. Eu aproveito o dinheiro da empresa para fazer estudo para mim. É bem isso. Porque CAPES, FAPERJ, FAPESP não me dão dinheiro, nem que eu quisesse. Mas é uma geração desconectada com o mundo tradicional e conservador. Eles não têm alguém que dialogue com eles. Não falam a mesma língua. A gente não fala. Por mais que a gente se esforce, tenha bom coração, compaixão, intenção, é outra lógica de pensamento. É como se fosse de verdade uma tribo aborígene que fala talvez o seu idioma, mas que não realiza as ideias como a gente realiza. Nós temos limitações mesmo. E aí eles não encontram um ou outro. Eu acho que muita gente aqui é professor ou lida com professor. Tem aquele aluno dedicado, querido. Ah, esse é maravilhoso.
Aí a gente se agarra nele, né? A esperança. Porque, na verdade, eles estão sentindo muita ausência. Esses últimos 3 meses, eu entrei na vida de 16 jovens pela Red Bull. Eu vou dizer que eu tive que dobrar minhas sessões de terapia na psicóloga. Foi muito difícil ver. Foi muito difícil criar relação empática com essa juventude que encontra na bebida alcoólica o lugar da diversão. Como você faz para se divertir? Porque aí o drink, o combo, o uísque com Red Bull. Eles não sabiam que eu estava falando sobre Red Bull. Ninguém sabe. Mas pais e instituições que não entendem esses questionamentos, simplesmente vai lá e carimba. Preguiça. Mimado. Nem. E eles, vão sendo desencorajados. Vocês viram essa série? É difícil, né, se colocar no lugar dessa menina. Mas ela se sentiu sozinha. Ela se sentiu distante. E os números estão dizendo isso. No ano passado, eu fiz um estudo enorme numa rede de Brasília. Porque os adolescentes e pré-adolescentes estavam se mutilando no banheiro da escola. E detalhe, eu tive que conversar com os pais, com os funcionários e com as crianças, sem saberem que era por causa daquilo que eu tinha que conversar. Eu só tinha que entender a cabeça deles. Então, eles estão vivendo um momento de muita descrença, desconfiança e descrédito. Está muito difícil ser jovem hoje. Eu não estou passando a mão em cima da cabeça de ninguém. É verdade. E eles são mal compreendidos. Celular é a porta. Por que eles querem celular? Celular. Eles têm vida dentro do celular. O celular é a janela para o mundo que entende eles. Que eles se conectam com os amigos. Então, eles são repelidos, cobrados. Você tem que fazer alguma coisa. E em todos os grupos socioeconômicos. Eu estudo todos os grupos. Eu entro na casa. E aí, para os mais pequenininhos, ainda é pior. Porque eles se sentem sozinhos. A vida doméstica desse menino, quem faz companhia para ele é o youtuber. E aí tem um Felipe Neto, não sei o que lá, Neto. Nossa, é o amigo dele. As redes sociais e o serviço terceirizado, onde entram vocês. E é uma geração que, como cresceu nativo digital, ela nasceu com a adrenalina aqui em cima, Já nasce com tudo, né? Então, já nasce com realidade virtual, já nasce... Então, o que surpreende esse jovem? Porque o alumbrar-se é se surpreender a ponto de perder o fôlego. Como que eu encanto esse jovem? Com conteúdo mínimo, currículo mínimo do governo? Como que eu faço isso? Fazendo ele ler uma coisa que ele não dialoga com ele? Eles precisam dessas inúmeras chaves ao longo da vida. E tem fome de ser impactado, de sentir medo. Nunca se teve tanto grupos e tribos urbanas. Stickers, pichadores, grafiteiros, skate. Não é skate de ficar em rampinha, não, gente. De skate de ir para a rua, para ter adrenalina. Porque em nenhum outro lugar ele tem. E ele foi criado com essa fome. E a única coisa que essa galera tem é uma fome incessante e uma fantasia que ele encontra na arte, que lhes é acessível. Sabe o funk lá do Rio? Baile da Gaiola. Aliás, estudem isso. Renan da Penha, Baile da Gaiola. Desculpa o termo, coça de xereca. As preparadas do Tigrão, as popozudas, as preparadas é ir para o baile funk sem calcinha. Preparado, porque o sexo não tem mais a importância como tinha para a gente. É outra relação. E é uma crise de instituições e também de representatividade. Como eu sou, o que eu sou, como eu me vejo. Eles não sabem, não estão sabendo para onde ir. E quando você não sabe para onde ir, você pode ir para qualquer lugar.
Então, pertencer a essa tribo, os amigos, né? Eu estava até conversando ontem com o professor Silvio Meira. Por que é tão importante? Eu sei que vocês lidam com jovens, eles lidam com os amigos como se fosse, né, uma coisa sagrada. Porque é sagrada. Os amigos viraram a família que eles não têm. É a família expandida. Porque a partir do grupo, ele começa a ter voz no mundo. Ele é ouvido e eles falam o mesmo idioma. Porque estar junto é também se cuidar. Marielle, 21 anos, mora numa favela em Porto Alegre. Tem um filho de 2. Estuda moda. Está fazendo a faculdade há pelo menos uns 4 anos, porque só consegue pagar 3 disciplinas por semestre. Faz bico de recepcionista de evento. Então, todas essas instituições que para a gente eram sólidas e que nos orientava, para o jovem não tem mais essa certeza, essa solidez, esse diálogo. E aí, tem gente que está falando com eles. Porque essas estruturas sociais, elas funcionam como redes de proteção. Pensa, né? De alguma forma você tinha o Estado, você tinha a escola, um professor, tinha um SOI, amava a professora do SOI, a psicóloga, Maria Elisa. E eu ia lá, não é porque eu tinha problema não, é que eu gostava de bater papo com ela. Só que aí, gente, infelizmente, quem está dialogando com os jovens é isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu botei. São as marcas. Eles estão entendendo de jovem. São eles. E é por isso que eles consomem e querem consumir. E numa sociedade de consumo, que você é o que você usa, é o que você consegue comprar, eles começam a se identificar no mundo a partir do que eles possuem, das marcas que eles carregam. Aí agora pensa, para onde seu dinheiro está indo? Por que ele está indo para esse lugar? E mais, quem não pode comprar? Vocês já viram isso? Quanto custa o seu outfit? Busquem isso no YouTube. As pessoas dizem quanto que elas estão usando. Quanto. E é um dilema do ter para ser. É duro assim. Pensa assim, vamos fazer uma reflexão. No gerente mais novo, quem é você na fila do pão? Ah, eu sou filha do seu Fuad. Meu sobrenome sempre gera conversa. Ai, você é judia? Jacob. Ai, você é de que igreja? Você é de que cidade? Tapira. Hã? Não tem mais isso. Quem é você? Eu sou aquela que consome Apple, que tem. Ai, é bom dizer um autor, né, já que vocês são professores. Quem disse isso não fui eu. Foi Colin Campbell, num livro chamado Consumo, Cultura e Sociedade. Se entrar no meu site, tem lá para baixar, que eu botei, né, gente? Tipo a Xerox digital. Então, a gente está vivendo uma nova realidade. Esse jovem não faz questão de obedecer protocolo. Para ele é uma regra, uma força. É tipo ditadura, sabe? Construir uma nova realidade para si. E não se assustem com o que eu vou dizer agora, tá? Eles têm novos lugares de fala. Vocês já ouviram falar disso? Sabe seu filho, seu aluno? Muitos deles criaram um perfil privado no Instagram para colocar foto de sexo, bebedeira, foto de mutilação. Ai, como é que você sabe isso, Elaine? Porque eu sou boca suja, eles me contam. Precisamos que você finalize. Tá, Samanta. Só dando um exemplo, essa é uma youtuber chamada Camille Ukers. E essa é a Nayara Azevedo, aquela que fez a música da sofrência dos R$50. Que ela paga um motel, né, dá o dinheiro para a menina. Enfim. Olha essa moça. Você fez tanto sucesso que arrumou um namorado até internacional no Equador. Polêmica, eu tenho um esqueminha no Equador, né? O Equador é um país que de vez em quando eu vou pra Loja, que é a
cidade dele. Qual é a cidade? Loja, né, que fala em espanhol. Fala Porra, logo. a bicha tá falando espanhol e tudo. Aí, meu amor, eu conversei com ele, né, esquema lá com o bofe, que ele é famoso, né, também. Esquema lá com ele, passei 2 meses conversando com o bofe, aí fui pro Equador. E eu adoro, né, essas putarias de sexo. Sim. Aí... Programa do Pedro Bial, a avó dela assistindo. Algema, o negócio dele me amarrar na cama, um monte de esculhambação. Cheguei, fui lá pra Colômbia, né, fazer o babado lá, pra poder ir pro Equador. A fronteira. É, a fronteira. Aí eu morri de medo, né? Porque eu tava olhando aqueles vídeos da Colômbia e só o que tem lá é bandido, né? O Pablo Escobar, que morreu, né? Não, mas tem o fantasma dele, ele morreu, mas tem o fantasma. Bom. Aí tem os tráficos, aí eu, vixe, mas já pensou, minha mala para aqui, os policiais pegam, né? Aí eu morri de medo. Pois não parou não minha mala lá, Bial? Aquela? Ela tinha uma série de coisas de sex shop na mala. Aí você fala, nossa, uma jovem, que absurdo. Gente, ela é Dercy Gonçalves. Oi? Entende que a nossa primeira imagem é criticar? E a Dercy Gonçalves nos anos 50? Cada tempo tem a sua Dercy Gonçalves. Mas a gente prefere criticar, porque a gente está com a cabeça lá no preconceito, lá no conceito estabelecido. Sexo não é uma questão para eles. Para a gente é. Perder a virgindade, então... Então, assim, para onde esse jovem vai agora? Vocês conhecem a Lorelai Fox? Participa de Amor e Sexo, da Fernanda Lima. E olha o que ela fala. Você já percebeu o quanto é cada vez mais difícil fazer escolhas hoje em dia? Porque o que acontece quando a gente tem muita escolha? Parece que a gente tem liberdade e tal, mas não. Na verdade, o que eu sinto é que quanto maior o número de escolhas possíveis, maior a nossa angústia. Netflix tá aí como a melhor prova disso. Ela está falando do paradoxo da escolha. Lorelai Fox. Ela é drag queen. Então, assim, eu estou falando de jovem, mas todo jovem é igual. E aí é interessante você falar, porque eu sei que vocês estudam, e antes eu ia falar sobre geração Y, X, Z. Queria fazer uma ressalva. Cuidado com esses nomes que as pessoas generalizam para falar de jovem. Você acha de verdade que o jovem lá no interior, lá de Teresina, do subúrbio de Teresina, é Z ligado às questões ambientais? Pode ser que não. Tem um delay. Quando a gente faz esses tipos de estudos, eles estão falando de classe médias tradicionais de áreas urbanas no mundo. E o que há em comum com esses jovens todos que a gente está falando? É essa sensação de desencaixe desse mundo. A gente precisa pegar na mão deles, gente. Sério. Mas não é com lugar de assimetria. Porque está todo mundo sem saber meio o que fazer, sabe? Os pais estão perdidos, a escola está perdida, vocês sabem mais do que eu. Eles estão ainda mais, só que eles ainda são mais vulneráveis. Porque eles não tiveram pai, mãe, estrutura. Então vamos pensar no agora. Vamos fazer parte. É conexão, é coerência, é menos vigilância. Eu sei que é difícil. Se eu tivesse filho, eu acho que eu estaria no mesmo barco que vocês, desesperada. Mas o meu desespero acontece quase no Brasil inteiro, porque de alguma maneira eu crio relações empáticas com professores, com educadores e com os pais. Precisa ter uma constância e proximidade, porque a ideia de cocriação é fazer junto. Você não tem a fórmula, esquece a fórmula. Não tem. Vocês juntos, não é juntos vocês professores, vocês e os jovens vão construir isso. E construção, criação, além de ter a ajuda da repetição, é algo que traz algo novo. A gente precisa olhar esses jovens com as lentes certas. Menos de pré-julgamento e mais de simetria, de empatia, porque a antropologia é isso. Viver a antropologia é isso. Porque o mood de hoje não é aceitar porque dói menos. Não vai voltar ao que a gente acha certo. Tem outro certo. Tem outra pré-noção acontecendo. Tem outro contexto acontecendo. Eu acho que está mais na hora da gente pisar no freio e aprender do que, de fato, impor aprendizado.
A gente precisa entender esse jovem, enxergar mais como uma pessoa do que como uma função. A gente tem olhado para aluno como uma função. Ele precisa ser minha extensão. Ele precisa ser o meu eu. E os pais, eu sei que é legal sair no outdoor, porque passou no primeiro lugar do Enem. Eu acho maravilhoso, porque é um Instagram, né? Mas cuidado, ele não pode ser uma função. A característica do ser humano dele precisa ser elevado para que ele tenha coragem de ser ele e ser menos marca, ser menos consumo. A antropologia é essa estratégia de aproximação, por isso que é antropologia estratégica. Não é estratégia para a empresa, é estratégica para a gente. Porque transparência e confiança, olha aí, são moedas sociais. Sabe? Nubank, tudo aquilo que fala de confiança, transparência, né? Não é banco. Então, transparência e confiança. E aí, para terminar, é o que eu sempre digo, a resposta está nas pessoas. A gente precisa desligar o automático e olhar os jovens. E se colocar nesse lugar dele, porque quando a gente faz isso, a gente traz de volta o ser humano que a gente é. E a gente esquece, porque a gente vira muito a nossa profissão. Eu não sei se vocês olharam no seu crachá, mas está aqui, palestrante enorme, e aí embaixo tem meu nome. O que eu sou é maior de quem eu sou. Entende? E é sem querer, não estou criticando não o pessoal do banco de eventos. É normal isso, tá? É normativa. E aí, assim, educar ou ensinar, né? O que realmente importa nas escolas? Qual é o papel dessa escola hoje? Qual o papel de vocês quanto agente de transformação? Eu queria agradecer e dizer que, de novo, não se estuda antropologia, se vive. Vivam antropologia. Essa é a Dona Eunice, uma rezadeira lá na favela onde morei. E é isso. Eu aprendi muito com ela. Junto e misturado. A gente precisa se misturar mais. E essa é a parede da casa de Dona Eunice, que foi grafitada, pintada. E eu acho que é um lema que serve tanto para os moradores de favela, como serve para nós, que somos da educação. Lutar sempre, desistir jamais. E se vocês quiserem mais conteúdo, podem ir lá no site. Não precisa se cadastrar. Eu simplesmente fiz um site, bastante conteúdo. Não é só meu autoral, são de vários autores que também gosto. Vocês podem baixar e ler o quanto vocês quiserem. Aproveitem, porque são conhecimentos que têm uma linguagem. Vocês vão poder, inclusive, usar no dia a dia de vocês na educação. Obrigada, desculpa o atraso. E bom evento para todo mundo.